Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Chiquinho, o melhor advogado do Brasil. Quem apoia ele, já deixa o like e se inscreve no canal que vai estar ajudando muito aí a gente. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Adivinhe, mais uma decisão ilegal e inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro preso em casa tem crises de soluço, mudança de humor e visitantes sem celular. Esse é o ponto. Adivinhem só se isso daqui pode. Óbvio que não. Isso daqui, primeiro, que é inconstitucional. Artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, leia-se do culpado, leia-se do investigado, do processado. O nome disso é princípio da intranscendência da pena ou da pessoalidade. Se o Bolsonaro é o alvo, por que a Michele Bolsonaro não tem mais celular dentro de casa? A filha do Bolsonaro não pode ter celular dentro de casa? Veja, a Michele e a filha do Bolsonaro, as visitas da Michele, as visitas da filha da Michele, as visitas do Bolsonaro que o Alexandre de Moraes tem que autorizar, não podem ter celular dentro da casa do Bolsonaro. É só o Bolsonaro que está sendo punido aqui? Óbvio que não. A Michele está vivendo dentro de uma penitenciária, a filha do Jair, seus filhos, qualquer pessoa que visite o Jair, seja familiar ou não, não pode entrar na casa com o celular. Onde está essa previsão legal? Adivinhe, não existe. E mais, ainda que isso fosse proibido só o Bolsonaro, ainda que só ele não pudesse ter celular e qualquer outra pessoa ao redor dele pudesse, também seria ilegal. Por quê? As hipóteses de restrição da liberdade estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso aqui é como um cardápio de uma lanchonete de um restaurante. Você não pode ir no McDonald's comer Burger King, você não pode ir no Burger King comer McDonald's. O cardápio é aquele. Esse artigo 319 são as possibilidades de restrição da liberdade. Nunca pôde o juiz inovar, criar requisitos, criar possibilidades. E aqui você não tem nenhuma possibilidade de restringir celular. Não, você tem aqui, ó, monitoração eletrônica é possível, proibição de falar com determinadas pessoas é possível, proibição de se ausentar da comarca. Agora, proibição de ter celular, proibição de ter celular dentro de casa, proibição de que tua família tenha celular perto de você, proibição de que suas visitas tenham celular. Gente, é difícil até de explicar quão absurdo é isso daqui. Primeiro, pessoas ao redor do Bolsonaro estão sendo punidas. Isso não preciso falar que é absurdo, ilegal e inconstitucional. Segundo, Bolsonaro está sendo punido com situações que não estão previstas na lei, com punições que não têm previsão legal. Esse processo não é mais um Frankenstein. Esse processo, ele é ilegal, inconstitucional. Essas medidas são ilegais e inconstitucionais. Mas pouco importa, né? Já estamos tão acostumados com decisões ilegais. Veja, o governador de São Paulo foi visitar o Jair, entrou sem celular. Senadores sem celular, deputados sem celular, filhos sem celular. Não existe qualquer outro caso no Brasil como isso, vocês estão entendendo? O que o Jair Bolsonaro está vivendo aqui, não existe nenhum outro caso semelhante. Nunca se viu isso daqui e provavelmente nunca se verá. A família do Bolsonaro está sendo punida. Visitantes sendo punidos. Isso é ilegal e inconstitucional. E pode configurar, tem que falar em tese, senão a Gestapo bate na minha porta. Pode configurar crime de abuso de autoridade. Ó, é a lei de abuso de autoridade que tá falando isso, não é o Jeffrey Schickini, tá? É a lei no artigo 9º. Constitui crime de abuso de autoridade decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Isso que foi decretado ao Bolsonaro são medidas de restrição e privação da liberdade sem previsão legal. Isso é
em tese, hipoteticamente, segundo a lei, crime de abuso de autoridade. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Se eu te perguntasse qual é a principal arma, o principal trunfo que eles usam para controlar a opinião pública, para empurrar cada vez mais a sua ideologia, você acreditaria que seriam os políticos, talvez, a doutrinação na sala de aula? Minha opinião é a seguinte: o principal trunfo da esquerda, o que mais ajuda eles a avançar a sua ideologia e censurar a população, é a Rede Globo. A Rede Globo, ou o Grupo Globo, e ali você tem Estadão, Folha de São Paulo, Globo News, as novelas, é a coisa mais asquerosa já criada pelo Brasil. E eu não estou dizendo aqui que eu quero fechar a Rede Globo. Meu sonho é que a Rede Globo falisse por falta de audiência, porque as pessoas deixariam de prestar atenção. Essa semana, o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado nos Estados Unidos, mostrou uma série de documentos de como que foi feita a interferência nas nossas eleições. Mas teve um ponto que chamou bastante atenção. Foi como que a Rede Globo participou ativamente disso. Antes de te mostrar esse detalhe, lembre-se, a Rede Globo agora está morrendo de medo de ser sancionada pela Lei Magnitsky. Os acionistas da Rede Globo estão com medo de serem sancionados, porque tem provas agora de que eles participaram ativamente para ajudar Alexandre de Moraes, tá? E, de repente, eles deram uma guinada direita. Demitiram Daniela Lima, Cantanhede, outro cara lá que eu esqueci o nome, Paulo Marino, eu acho. E dizem que agora vão dar uma guinada direita. Peraí, depois de 40 anos, de repente a Globo decide dar uma guinada direita, coincidentemente, quando Alexandre de Moraes sofre Magnitsky? Bom, de qualquer forma, eu quero que vocês assistam isso aqui, entendam a gravidade. Não é uma coisa simples que a Globo faz, não é apenas algumas falas absurdas, soltas durante sua programação. É muito mais perverso que isso. Também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. A rede de censura internacional usou a Globo para enfiar os seus tentáculos aqui no Brasil. They're listed Das organizações all Globo. here. Estão todos aqui na We'll lista. have more on Globo later. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar, Radar, another US government censorship project. outro projeto de A censura project which uses a do combination governo americano. Um algorithms and projeto manual que research to find usa posts uma related combinação to de free feeds over a wide algoritmos variety of social media para platforms in Brazil. identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível então mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um TSE Court Disinformation Flagging Partners. dos Yet another parceiros one. de identificação de desinformação do TSE. Então, esse Instituto de Tecnologia e Sociedade tem o objetivo Feito com jornalistas da Globo. Esses grupos de checagem eram todos orquestrados, administrados e seguiam diretrizes determinadas pelo gruro da Globo. E tem mais Mike aqui. Pence para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Globo mentiu sobre os números de vítimas da Covid, gente. Olha o absurdo desse pessoal. Está fazendo. A mídia está sendo censurada. Qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. Afirmações de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada. É um fato conhecido já.
Eles censuraram postagens que minam They censored posts undermining the work of o municipal trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. They explicitly bragged Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que davam crédito no governo Bolsonaro. Eles censuravam qualquer mensagem que dava crédito a ações do Bolsonaro que traziam bons resultados. Olha a loucura desse pessoal. Pela Covid. Ana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores, dar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso já tinha... Aí acaba a parte dele. A Globo, gente, ela se transformou na espécie da China Media Group. China Media Group é a empresa de TV estatal do Partido Comunista Chinês que manipula a opinião pública na China, que doutrina diariamente. Hoje no Brasil, ela já não tem todo esse impacto porque a rede social veio e retirou um pouco a atenção da Rede Globo. Mas aí o que a Rede Globo quer fazer? Ela quer censurar as redes sociais. Aí eles trabalham juntos, tá? Censurar as redes sociais, censurar a internet, para que as pessoas voltem a prestar atenção na Globo. Olha a loucura desse pessoal. Eles querem trazer de volta o povo para ser manipulado. Se o Brasil deixar de acompanhar a Rede Globo, se o Brasil deixar de assistir essa porcaria por livre e espontânea vontade, por chegar a uma consciência de que não tem como você ter um país próspero assistindo essa porcaria, eu te garanto que a esquerda não dura mais 10 anos no Brasil. Ia ser completamente... Essa ideologia ia deixar de existir. Nós voltaríamos ao bom senso, aos valores da família, aos valores cristãos, mas a Globo tem muita força. A Globo compra deputado federal, compra senador, estadual, prefeito, governador. A Globo tem uma parceria intrínseca com membros do nosso Supremo Tribunal Federal. Engraçado, né? A Globo, que durante um tempo a esquerda chamava de fascista, é hoje a principal muleta, a principal base de sustentação dessa ideologia perversa e nefasta. Agora, o que eles fizeram nas eleições, com documentos provando isso, é criminoso. E na minha opinião, se eu tiver alguma influência lá em cima, eu acho que os acionistas da Rede Globo deveriam também ser sancionados pela Lei Magnitsky, assim como a Rede Globo. Imagina que maravilha! Olha só, imagine a Rede Globo sendo sancionada pela Lei Magnitsky. A Rede Globo não ia poder mais receber dinheiro público. Outras emissoras iriam crescer. Nós acabaríamos com esse império da mentira, do ódio, da desinformação e do jornalismo. Globo, não basta demitir Daniela Lima, não basta demitir Cantanhede. Se você quiser sobreviver, eu acho que você vai ter que demitir uns 80% dos jornalistas que estão aí e contratar jornalistas de verdade. Inclusive, eu quero fazer uma recomendação. Eu acho que seria ótimo ver o Alan dos Santos apresentando o Jornal Nacional todos os dias. Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Oposição enquadrada aumenta o número de deputados de direita sob risco de suspensão de mandato. Extra inclui parlamentares de oposição ao governo Lula, siglas como PL e Novo, acusação de obrigação física ao uso de crianças durante o ato contra a prisão de Bolsonaro. Os principais nomes da oposição na lista vermelha: presidente da Câmara dos Deputados Hugo Mota, do Republicanos, encaminhou à corredoria parlamentar na noite desta sexta-feira, dia 8, a denúncia contra 14 parlamentares da oposição que ocuparam a mesa diretora em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. As sanções possíveis variam a advertência à suspensão do mandato por até 6 meses, constitucionalistas Tênis Cavalcante, Nicolas Ferreira Zucco, Bia Kiss, Alan Gazes, Marcos Feliciano, Domingos Sávios, Marcel Van, Júlia Zanata, Marcos Polo, Zé Trovão, Carlos Jorge, Carol Tetoni, Paulo Bitz. Encamado foi confirmado após a publicação diária
da Câmara. Apesar de não constar entre os 14 nomes, também foi remetida à corredoria a denúncia do PL contra a deputada Camila Jara, acusada por Nicolas Ferreira de agressão. Na Jara nega, afirma seu alvo a campanha perseguição e diz que seguirá atuando no diálogo. Líder do PT, líder Farias, criticou a inclusão da petista se houver alguma confusão no momento que Nicolas Ferreira tentou tumultuar. Isso não é compara ao ato golpista da extrema-direita. Trata-se de farsa simétrica para aparentar imparcialidade, mas constitui grave injustiça. Essa é a cruzão vergonhosa, afirmou no X. Corredoria tem 48 horas para decidir sobre a admissibilidade das denúncias e enviar para esse mesmo diretor, que pode apresentar representação por quebra de decoro com proposta de suspensão cautelar de mandato, caso aceite o processo seguir para o Conselho de Ética. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Passamos por 2 vídeos aí pelo advogado Chiquinho. Chiquinho aí tá vindo muito forte aí na política, aparecendo aí nas redes sociais, em todas as redes, todos os vídeos deles. Vem com muito conteúdo surpreendente. Ele que tá aí em defesa do dia 8 e em defesa do Felipe Martins, do Bolsonaro. Então, pessoal, ele tá vindo muito grande, trazendo muitas informações que a gente precisa e com ótimo conteúdo. Então, pessoal, também veio o Gustavo Gaia, que é a lenda aí também. E comente aí o que vocês acham desses dois e deixa o like e se inscreve no canal, que vai estar ajudando muita gente. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações aí também. Quem quiser tá sendo membro do canal aí vai estar recebendo vídeos em primeira linha e notícias também. Obrigado, até a próxima.